Iniciamos a nossa primeira série de lives, Café com Deus Pai, dentro do desafio Mais de 300. Mais de 300 dias em 2025 para alta performance, no espírito, na alma e no corpo. Desafios como mais de 300 dias de livros, de leitura de livros, de autoconhecimento, mais de 300 dias de leituras de capítulos da Bíblia, mais de 300 dias em 2025 buscando alta performance, no espírito, na alma e no corpo. Com exercícios físicos, exercícios mentais, trabalhando o emocional, trabalhando o corpo e trabalhando principalmente o espírito. Então eu começo também com mais de 300 dias de devocional. Bom dia a todos que estão chegando agora, a Cris, o Victor. E vamos ler o primeiro capítulo do livro, o primeiro dia do livro, Café com Deus Pai 2025. E ele começa assim, com um versículo. Sendo assim não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. 1 Coríntios 9, 26, um versículo escrito pelo apóstolo Paulo, um dos maiores da Bíblia do Novo Testamento. Aqui ele está falando, resumidamente, em planejamento, em estratégia, em pensar antes de fazer as coisas, ou seja, antes de tomar a decisão, você criar o seu planejamento. Aqui eu posso trazer um contexto para um planejamento estratégico para 2025, aonde você está e aonde você quer chegar. Porque a Bíblia também é um livro não só da vontade de Deus, mas um livro de instrução, de conhecimento e sabedoria. Então o Paulo está dizendo, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, ele então não dá passos sem orar. Ele está falando também de oração. E a oração também é um mecanismo de planejamento. Quando você ora, quando você para, conversa com Deus e fala com Deus, você está planejando. Deus, como que vai ser o meu dia? Deus, o que você tem para mim? Deus, para onde eu vou? Qual que é o meu destino? Qual que é o meu caminho? Qual que é o rumo que eu tenho que tomar? Então Paulo está dizendo, olha, eu não saio da onde eu estou, eu não tomo passos da minha vida sem conversar com Deus, sem orar com Deus, sem buscar em Deus o meu mentor, o meu planejador, o meu estrategista. E ele fala no meu íntimo e então eu sigo a minha vida. Então o 1 Coríntios está falando de, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, Paulo está falando de oração, planejamento. E não luto como quem esmurra o ar, ou seja, ele não gasta energia à toa. Ele está focado, determinado em alcançar um alvo, porque ele fez o quê? A preparação, ele fez o seu planejamento em oração. Então, ou seja, a primeira chave, a primeira dica, a primeira coisa é, não saia de casa sem orar. Não vá para o trabalho sem fazer um planejamento, mas planejamento com Deus. Conversando com Deus sobre o seu dia, o que você vai fazer, as coisas que vão acontecer, o que Ele tem para você. Então Paulo está nos alertando, olha, não corre sem orar. Não faça esforço sem buscar em Deus primeiro as respostas para o seu dia. Então vamos entrar no texto aqui. Há quem diga que a arte imita a vida. Então, assim como a arte, muitas vezes a jornada de uma pessoa pode passar por inúmeros desafios, como a longa-metragem apresenta, em que há momentos de alegria, euforia, tristeza, drama, suspense, medo, pavor e tantos outros sentimentos que demonstram quão desafiadora é a caminhada. Ou seja, nós estamos numa maratona todos os dias. Quando nossos pés tocam o chão, bom dia, pastor Vinícius, seja bem-vindo à nossa live, Edmar Tessarolo, Victor, Davidson, seja bem-vindo à nossa live. Então, ou seja, o primeiro parágrafo do Café com Destino, Café com Deus Pai, em 2022, ele está falando sobre maratona, sobre processo, sobre destino, sobre você planejar o seu dia, sobre você seguir em frente e como é desafiadora uma caminhada. Então, se você tem uma caminhada todos os dias, quando você acorda, os seus olhos estão abertos, contemplando a vida, os seus pés tocam o chão, ou seja, Deus sopra em você todo dia o fogo da vida, Deus espera que você planeje o seu dia. E planeje com quem? Com Ele. Por quê? Porque a jornada é grande, a caminhada é grande, os desafios são grandes todos os dias, mas grande é o nosso Senhor. Então esse primeiro palavra que ele está falando da maratona da vida, e a sua primeira atitude é conversar com Deus. É falar com o seu planejador, com o seu mentor maior, o mentor espiritual, o criador da terra, o criador de todas as coisas. Sabe, nossos dias eles podem ter aflições que podem ser, de repente, precavidas por uma conversa com Deus. Uma pergunta com Deus. Será que eu fecho esse negócio? Eu fecho esse contrato? Será que eu faço essa viagem? Será que eu contrato essa pessoa? Será que eu coloco meu dinheiro nesse lugar? Então, ou seja, precisa planejar o seu dia com Deus. Depois continua o segundo parágrafo. Com este novo ano, uma nova jornada se inicia hoje.
Então você precisa considerar que não se trata de prova mais rápida do atletismo, os 100 metros rasos, mas de uma maratona. E como em toda maratona, situações não previstas podem surgir durante o percurso. Quer dizer que temos de desistir? Não, de modo nenhum. Não desista, antes prossiga, pois no final valerá a pena. O segundo parágrafo está dizendo aqui uma característica de uma pessoa imediatista, que quer resultados rápidos. Os resultados rápidos, eles não existem. O resultado, ele depende do processo, depende de você persistir, de você resistir, de você seguir em frente, de você confiar na voz que você ouve de Deus, entender que o planejamento dele e os planos dele são maiores do que o nosso. Mas você vai precisar o quê? Seguir em frente, entender, olha, eu tenho 365 dias nesse ano para me alcançar resultados, para eu ser feliz, para eu vencer desafios, para eu conseguir conquistar tudo o que eu quero. Então eu preciso o quê? Viver o presente momento. Qual que é o desafio de uma pessoa imediatista que quer resultados rápidos? Ela vai viver procrastinando, não consegue entregar resultados, ela vai viver se auto-sabotando, ela vai ficar na zona de conforto, ela vai ficar ansiosa o tempo todo, ela vai querer já pensar, começa o ano novo hoje, dia 1º, eu quero alcançar tantas coisas. Ei, esquece. Você pode ter uma visão de futuro, mas você vai precisar desfrutar no processo. O processo, ele é desfrute. O processo é você entender que faz parte da visão que você quer, das suas conquistas. Eu não sei qual que é a sua visão para 2025. Se é uma faculdade, se é casa, se é carro, se é viagens, se é ser promovido no seu trabalho, se é abrir o seu negócio, se é você amadurecer como pessoa, como empresário. Eu não sei o seu futuro, mas entenda, Deus sabe. E Ele sabe que você vai precisar passar por uma maratona. E na maratona você vai passar por desafios, momentos desafiadores, e te afirmo, você vai precisar voltar em Deus para consultar nele o dono do plano da vida e da morte. Então antes, quando vierem os desafios, não pare, prossiga, volte, planeje novamente. A Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus fez a terra. Ele disse, Deus fez a terra e viu que a terra era sem forma e vazia. Então Deus fez os mares, fez as águas, Ele fez os seres viventes. Deus fez, corrigiu, adaptou. Você vai precisar fazer, corrigir, adaptar na sua vida. Não seja perfeccionista, extremista, rígido. Entender que tudo tem que ser do seu jeito. Não, tudo será do jeito que Deus acha melhor para você e para mim. E no meio do caminho Ele vai fazer, Ele vai corrigir, Ele vai adaptar conosco. Não tem como. Nada vai seguir perfeitamente nessa terra. Nada vai. Então, seguindo em frente aqui, indo para o terceiro parágrafo do Café com Deus Pai, dia 1º de janeiro, sobre você estar pronto para a maratona de 2025, um dia após o outro. Bom dia, Luiz Cabral, bom dia, Inês. Todo maratonista planeja o melhor para a sua corrida. Ele controla a respiração, calcula o trajeto, organiza-se com os melhores equipamentos. Quando necessário, toma um copo de água como se estivesse recebendo um fôlego novo. Então prossegue até a linha de chegada. O terceiro capítulo está falando de recursos, está falando de planejamento, de processos, de padrão. Então, ou seja, você sabe que tem uma jornada de 365 dias. Você precisa planejar as ferramentas que você vai utilizar no seu caminho. Você precisa planejar as ferramentas que você vai utilizar no seu caminho até você conquistar os seus alvos. Então, um maratonista, ele pensa na linha de chegada, mas ele também pensa que ele precisa preparar os recursos quilômetro por quilômetro. E sabe, um dia tem 24 horas, você precisa planejar as suas 24 horas. O horário para orar, o horário para ler um livro, o horário para ir para a academia, o horário para atender seus clientes, o horário para sair de casa, o horário para chegar na empresa, o horário para você tomar café. Você precisa planejar a sua maratona de 24 horas. Agora, se você acordar todos os dias, no ano de 2025, e não planejar como vai ser o seu dia, sabe? Vai ser igual a 2024, horrível. Se você continuar em 2025 dando desculpas, ou seja, como crianças, querendo fazer o que gosta, 2025, sabe? Vai ser horrível, como 2024. Porque crianças fazem o que gostam e adultos fazem o que é necessário. Ei, te afirmo, você que está assistindo essa live, você quer entrar em 2025 como uma criança que faz o que gosta, que faz pirraça, que faz birra, que fica chateado com alguém? E entenda uma coisa, uma pessoa que tem propósito, ela não se ofende. Só se ofende crianças se ofendem. Mas infelizmente, muitas das vezes ainda adultos temos padrões de ofensas como se fosse criança. Ei, adulto não se ofende, adulto tem propósito. Adulto está na maratona, adulto planeja 24 horas do seu dia. Adulto está focando em resultados. Então, para você entrar na maratona, você tem que ter maturidade de adulto. Para você chegar até o fim. Parágrafo 4º. Isso me ensina que essa temporada não pode ser vivida sem preparo.
Olha, você precisa preparar. Salomão fala em Provérbios que os bons planos prosperam, mas o apressado tropeça. Anota aí se você quiser, está lá em Provérbios. Provérbios de Salomão, o homem mais sábio dessa terra. Segundo a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o homem mais rico que pisou nessa terra. Ou seja, um patrimônio de 3,4 trilhões de dólares. Não sou eu que está dizendo, entra no site de Harvard, nos Estados Unidos, você vai encontrar. Então Salomão fala assim, olha, os bons planos prosperam, mas o apressado tropeça. Então em 2025 você precisa o quê? Ter um planejamento estratégico. Para onde você vai chegar, criar sua visão de futuro, quanto você quer faturar, quais os desafios que você vai precisar romper, quais são as renúncias que você vai precisar fazer. Entenda, depende de você. É a sua maratona para 2025, a sua autorresponsabilidade. Então essa temporada de 2025 é preparação. Sem escolha do trajeto, sem os itens necessários para que as conquistas sejam alcançadas e, claro, sem os momentos de pausa para receber um fôlego novo, você vai perecer em 2025. Então eu te afirmo, prepare. Qual é o trajeto que você quer cumprir em 2025? Quais são as pessoas que você precisa se relacionar? Quais são as renúncias que você precisa fazer? Quais são as horas que você precisa passar mais com Deus? Quais são as horas que você precisa ler mais livros? Quais são as horas que você precisa ir para a academia, cuidar do seu corpo e vencer o sedentarismo? Eu te afirmo, você precisa que preparar as ferramentas para ter performance no espírito, na alma e no corpo. Quais são os itens necessários que você precisa para alcançar sucesso em 2025? Entenda. 2025 só vai ser extraordinário para quem tem uma mentalidade extraordinária, para quem tem hábitos extraordinários e para quem tem uma rotina extraordinária. Não ache que você vai ter um 2025 extraordinário sem isso. Não ache que 2025 vai ser extraordinário sem um planejamento estratégico extraordinário, sem alvos ousados, sem renúncias ousadas. Entenda, você é o seu maior limite. Agora, se você não colocar planos estratégicos para vencer os seus bloqueios, de repente o seu limite é não conseguir se comunicar com as pessoas. Você tem bloqueio de aprendizagem, bloqueio criativo, bloqueio no seu casamento, bloqueio no seu profissional. Você não consegue gerenciar pessoas, liderar a equipe, não consegue vender. Eu te afirmo, você precisa buscar as ferramentas para vencer os seus bloqueios em 2025. Agora vamos para o último capítulo. Lembre-se de celebrar suas conquistas. Não se cobre a ponto de esquecer dos avanços. Cada um de nós está numa estação da vida, portanto não se compare a ninguém. Muito menos fique preso às mentiras dos erros do passado e às vozes que muitas vezes não emitem nenhum estímulo, mas servem somente para criticar e tumultuar o percurso. A pista está pronta, os apitos já anunciaram a largada, e em Deus você pode ser campeão desta maratona. Corra com toda a sua força e acredite com toda a sua fé. O apito já foi dado, a largada já foi dada. Agora depende de você planejar o seu 2025. De tirar um tempo para conversar com Deus, tirar um tempo todas as manhãs para ler um livro, tirar um tempo para você fazer exercício na academia, tirar um tempo para cuidar da sua família, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E te afirmo, você é 3 em 1. A sua alta performance depende daquilo que você alimenta. O que você alimenta o seu espírito? O que você tem alimentado a sua alma? O que você tem alimentado o seu corpo? Isso vai te trazer alta performance. Nessa ordem, primeiro espírito. Por que, Deide? Primeiro espírito. Porque você é espiritual. Ou seja, você é espírito, você tem uma alma, está dentro de um corpo, você é 3 em 1. Como a Bíblia fala do cordão de 3 dobras, que não se quebra, que não se rompe. Como a Bíblia fala sobre o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como você olha na natureza, a natureza, ela refletindo a trindade de Deus. Ou seja, altura, largura e profundidade. Você olha a estrutura da família, pai, mãe e filhos. Você olha a estrutura, da casa, teto, parede, piso. Então tudo você reflete a trindade. Você olha as dimensões da vida, passado, presente e futuro. Tudo reflete, você vê o átomo, prótons, elétrons e nêutrons. Então tudo está refletindo a trindade, aquilo que você é feito, os 3, espírito, alma e corpo. Então você precisa da performance, você precisa equilibrá-los, você precisa alimentá-lo. O que é uma casa sem um teto? Nada. O que é uma casa sem parede? Nada. O que é uma família sem um pai? É estrutural. Então você tem que trabalhar a trindade em você, o seu espírito, sua alma e o seu corpo, todos os dias, every day, até 2025. Por isso esse desafio que eu estou lançando hoje, mais de 300 dias lendo um capítulo da Bíblia, mais de 300 dias, vou colocar aqui, mais de 300 dias de leitura da Bíblia,
aqui nesse Instagram, nesse canal. E se você gostou, curte e compartilha. Mais de 300 capítulos da Bíblia lido todos os dias. Mais de 300 rios sobre a palavra de Deus o ano todo. Mais de 300 exercícios fiz na academia. Esse é o desafio. Mais de 300 pedaladas de bike, 10 quilômetros. Mais de 300 devocionais todos os dias. Ou seja, um livro por semana, 52 livros no ano. Todo domingo às 15 horas eu vou estar fazendo um resumo do livro. O primeiro livro dessa semana é Poder Sem Limites, de Tony Robbins. Eu vou estar falando códigos nos meus stories, eu vou estar postando no meu feed, rios, códigos sobre esse livro. E domingo agora, você que quer ter alta performance 2025, domingo vai ser dia 5, às 15 horas da tarde, marca aí. Marca no seu calendário, na sua agenda. Eu vou derramar um resumo sobre o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limite. O maior treinador mental, empresarial de pessoas do mundo. O cara que é treinador de sheiks de Dubai, de presidentes dos Estados Unidos. Ou seja, eu vou estar fazendo aqui o resumo com os códigos principais desse livro para você, transbordando na sua vida, crendo que você vai executar. Então nós temos um grande desafio. O desafio mais de 300. Então vai ser mais de 300 podcasts, mais de 300 livros, mais de 300 capítulos da Bíblia, mais de 300 devocionais. Café com Destino em 2025. Tá? Eu agradeço pela sua vida, agradeço pelo seu tempo aí. Se fez sentido para você, curte, compartilha, manda para a maior quantidade de pessoas que você puder. Entra nessa live, entra no meu perfil da bio, tem um grupo lá, o grupo do desafio mais de 300 para alta performance pessoal e empresarial para 2025. Você que quer crescer, entra no meu link do perfil, clica no grupo, porque lá vai ter coisas exclusivas só dentro do grupo. Eu agradeço a sua vida e vamos para cima. Tamo junto até depois do fim. Deus abençoe a sua vida.